Uma boa noite. Eu sou o Vinícius e hoje eu sou o CTO da Revolu, né? E tenho ajudado a, a dupla para aprender um pouco mais, passar um pouco mais das coisas que eu sei, né? Tentando ajudar da forma que eu consigo aí. E hoje a gente vai falar sobre React, né? Então eu vou construir um exemplo de uma aplicação aqui com um back-end, né? Então, na verdade, eu tenho o código já pronto, eu vou comentando ele, colocando ele na tela e mostrando como eu construí ele, mas o código todo já está no GitHub, depois eu mando o link para vocês também. É, enfim, vamos começar. Eu vou começar mostrando o design da aplicação, que é uma aplicação que eu imaginei não ser muito complexa, mas é só uma agenda de contatos, né? Então, a ideia é ter uma aba em cima, onde você pode selecionar os contatos, filtrar eles por letra, né? Pela primeira letra do nome, ou filtrar por busca, e aqui embaixo ele vai mostrar os contatos que você tem associados aos filtros aplicados, né? E no topo aqui você pode clicar para adicionar novos contatos. Quando você clica em um novo contato ou clica em editar um contato, ele abre esse modal, né, que fica por cima dos contatos, e você pode preencher os dados ou editar os dados e salvá-los, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida ou não estiver claro alguma coisa, pode parar e perguntar, ou levantar a mão, ou mandar no chat aqui que eu estou de olho também. É, então, qual que é o primeiro passo, né? Já que a gente já tem o design da aplicação, né? Então, começando com a primeira imagem, né? Às vezes, ou você vai receber o design de um time de designers, ou você vai, nesse caso, eu mesmo desenhei esse design no Figma, né? E brinquei um pouco até chegar nessa tela aí. E o primeiro passo que a gente dá quando a gente está pensando numa aplicação em React é separar a página por responsabilidade, né? Então, eu separei aqui algumas partes da página, né? Porque nesse ponto é onde a gente vai começar a imaginar quais seriam os componentes que a gente tem do React nessa página, né? Então, por exemplo, lá no topo a gente tem um botão que a responsabilidade dele é criar um novo contato. A gente tem uma caixa de texto aqui na direita que é controlar o filtro, né? O que está sendo filtrado via texto. Depois a gente tem uma aba aqui também que também controla os filtros da lista, né? E aqui embaixo a gente tem uma lista de contatos, que a responsabilidade dela é listar os contatos, né? E aí, também, dentro dessa lista, a gente tem vários cardzinhos, né? Que são as informações de cada contato, né? Então, aqui não está mostrado, né? Como eu falei aqui em cima, nesse slide, quando você clica no contato aqui, ele abre o modal para você editar, né? Eu não terminei essa parte, então já vou avisando que o editar não está funcionando ainda. Então, está mais simples. Ele adiciona e lista. Também não, você vê que o design está faltando o apagar, né? Então, não tem como apagar um contato, né? É, então, ficou bem simples, bem direto. Eu vou montar o endpoint, o back-end aqui em Express, é, com os dois endpoints para sustentar esse design, né? Mas antes de continuar, eu vou dar o segundo passo, né? Então, assim, uma vez que a gente pensou nas responsabilidades
que essa página vai ter, né, nos pedaços que os pedaços dessa página vai ter, a gente começa a imaginar como seria a hierarquia desses componentes, né? Então, como que eu vou quebrar essa página em componentes e qual componente vai dentro de qual outro componente, né? Isso vai influenciar várias decisões, né? E isso depende bastante da pessoa que está implementando. Você pode implementar o mesmo design com as mesmas responsabilidades, às vezes de forma diferente, né? E a escolha que eu fiz aqui poderia ter sido diferente também, mas ela foi baseada na tentativa de manter cada componente o mais simples possível, né? Então, o meu fluxo de dados e, né, a hierarquia dos meus componentes começa no app sempre, né? Então, toda aplicação React, você começa na sua aplicação, né, que é a raiz. E na raiz, eu tenho 3 componentes, né? Então, eu vou ter a caixa de busca no topo, o criar contato, né, que é aquele segundo botão, e a lista de contatos, que é a parte de baixo, que contém as abas e um grupo de cards, né? Então, os cards lá em cima. Então, basicamente, eu vou duplicar esse cara aqui, porque eu não desenhei isso. Mas aqui eu coloquei os componentes associados com as caixinhas aqui, né? Então, o criar contato vai ter um modal de editar contato dentro. E o card do contato também teria o modal de editar contato dentro, né? Então, se fosse desenhar isso aqui, na hierarquia de componentes, a gente tem um componente maior que é o app, que é a raiz de todo mundo, que eu vou chamar vou pintar de amarelinho mais claro. E aí, deixa eu ver esse cara é profundo. A gente vai ter a lista de contatos. Então, por cor, a gente vai ter os níveis aqui, né? Então, esses laranjas são os que estão diretamente debaixo do app. E aí, dentro da lista de contatos, a gente vai ter os cards, né? Que são vários desses componentezinhos aqui. Nesse caso, nessa visão, a gente tem 3. E a gente também tem as abas aqui, né? Então, essa é a hierarquia dos nossos componentes. Quando a gente pensa nos componentes, a gente tem que pensar como a gente vai manipular os dados, né? Então, como eu falei antes, quando a gente está construindo essa hierarquia, ela vai depender muito do tipo de dado que você tem, né? E do fluxo que você quer para esses dados, né? Como que ele vai fluir de, de um componente para o outro, como que você vai passar ele de propriedades, de eventos, enfim, né? E eu mapeei um pouco aqui por cima para ter uma ideia. Eu vou descrever isso em detalhes conforme a gente for construindo a aplicação, mas a aplicação raiz é a que vai carregar os contatos do back-end, né? Então, ela carrega os contatos do back-end e ela vai ter o resultado da busca, vai ter os dados da caixa de busca que ela recebe desse evento e usa isso para filtrar. Então, ela vai ter uma lista de contatos filtrados que ela passa para a lista de contatos. E aí os dados fluem nessa direção, né? Então, fluem, as setas verdes representam propriedades, né, props dos componentes, e as setas vermelhas indicam eventos que os componentes de baixo emitem para os componentes de cima, né? Então, eu vou construindo essas coisas aos poucos e vou voltando para referenciar esse diagrama aqui conforme a gente for trabalhando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no back-end
a primeira coisa que eu vou fazer é um back-end em Express, só para a gente ter os dados vindo e a gente tem alguma coisa para servir os dados, né, para a aplicação. E esse back-end ele vai ter dois endpoints que carregam os dados de um JSON, né? Então eu não quero fazer nada muito complexo com banco de dados e nada disso. Mas a gente precisa de uma maneira de gravar esses dados, né? Porque a gente quer ter um back-end que funciona de verdade. Né? Então eu vou instalar aqui as dependências. Eu estou usando duas dependências, que é o Express e o UUID. Isso daqui eu vou usar para gerar os IDs dos nossos contatos. Então, quando você salvar os contatos no banco, ele vai gerar um UUID, que é um ID único para aquele usuário, e vai retornar a lista de contatos. Né? Então, aplicação, aplicação de Express, eu copiei do Hello World deles lá, né, do guide deles, do guia deles lá de como fazer uma aplicação. E ela vai rodar na porta 4000. Isso vai ser importante depois, porque quando a gente roda a aplicação localmente, ele vai ter o front-end vai ter que se comunicar com o back-end, né? Então, para rodar localmente, o front-end vai fazer um proxy para o back-end para poder chamar essa API. Né? Então, o front-end localmente vai servir o back-end para a gente. Eu vou explicar um pouquinho também depois como isso funciona. Aqui eu tenho a aplicação já, ela funcionaria, né? Eu não tenho nenhum endpoint aqui, né? Então eu subi a aplicação aqui para ver que ela está rodando e se conecta na porta 4000. Né? Então ele está mostrando aqui que a aplicação subiu na porta 4000. Para provar que ele está rodando, eu vou só chamar ele e ele falou que não consegue retornar, ele está dando um 404, porque eu não tenho nenhum endpoint no meu servidor ainda. Então, eu vou configurar o Express. Aqui ele já está configurado para responder, para receber JSON, né, no post, e para poder parsear o body, né? Então, por exemplo, quando eu fizer um request para o servidor e falar assim, eu quero salvar um contato, então a gente vai ter um endpoint que vai ser /API /contacts, e ele vai receber o request response e ele vai salvar esse contato no banco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui eu vou armazenar uma variável na memória. Então, quando a nossa aplicação sobe, ela vai ter um array vazio de contatos. Né? E aí, quando o usuário submeter um post nesse endpoint, a gente vai pegar o body do request e colocar mais um elemento dentro do array, com um ID que a gente vai gerar aqui na hora. Né? Então, a gente vai precisar desse import aqui. E quando a gente salva, na verdade a gente salva, né, na memória aqui, a gente só retorna a lista de contatos. Né? Então, eu vou restartar o servidor aqui e eu vou usar um cliente HTTP chamado Thunder, que é para o Visual Studio. Então, se vocês nunca fizeram um request HTTP via Thunder, ele é bem parecido com Postman ou qualquer outros clientes HTTP por aí. Ele é bem simples, né? Então, eu vou aqui, o meu endpoint é API /contacts, ele está rodando na porta 4000. Né?
ele tem um body, eu vou mandar um body aqui, e o body vai ser JSON. Então, eu vou, só para testar que ele está funcionando, eu vou criar um contato lá, com alguns dados. Então, eu vou fazer esse request. Ele enviou o request, né? E aqui está mostrando a resposta. Então, esse é o body do request que eu enviei para o servidor. O servidor recebeu esse JSON aqui, transformou num objeto, adicionou um ID aleatório, colocou no meu array e retornou um JSON com todos os contatos. Então, aqui você vê a resposta dele, é um array com o meu contato que eu acabei de adicionar lá e o ID que foi gerado. É, para completar os meus endpoints aqui, eu vou adicionar um endpoint que a gente pode carregar todos os contatos e a única coisa que ele faz é retornar a lista de contatos usando um JSON. Então, eu vou restartar o servidor. Aqui eu tenho o meu contato, né? Como eu restartei, ele apagou, porque o servidor está rodando, os requests só existem na memória, né? Então, como eu restartei agora, ele está vazio. Então, eu vou adicionar o João da Silva lá de novo. E vocês viram que não tem validação, não tem nada. Então, se eu adicionar o João da Silva de novo, agora eu tenho 2 João da Silva. Se eu adicionar de novo, eu tenho 3 João da Silva, né? Eu também posso dar um get nesse endpoint. Vou deixar esse post aqui. Vou criar um novo. O get, ele vai para o mesmo lugar, só que ele é um get ao invés de post, né? Ele muda o método. Então, se eu enviar um get para lá, ele vai me retornar o array com todos os contatos. Esse é o endpoint que a gente vai usar quando a gente carregar a nossa aplicação do React, né? Ele vai carregar todos os contatos lá e vai criar a lista de contatos para a gente. Até aqui, tudo tranquilo? Para fazer os nossos contatos persistirem, né, que a gente quer que eles, no restart meu servidor, eu não perca os meus contatos. Então, eu vou tentar carregar esses contatos de um arquivo. Se o arquivo não existir, código, eu não quero focar muito, porque a gente tem bastante React para escrever, eu quero focar mais no front-end do que no back-end. Mas esse código está disponível lá no GitHub, né, como eu falei. Basicamente, o que eu estou fazendo é carregando o arquivo chamado data.json aqui. Se ele não existir, eu vou carregar uma string que é um array vazio, né? E aí eu vou fazer o parse desses contatos aqui. Então, agora, se eu restartar o meu servidor e fizer o post de novo, eu tenho um João da Silva lá e agora eu tenho... eu não alterei os endpoints, né? Vou salvá-los. Esses endpoints também, eu estou adicionando um delay neles para simular tráfego na rede. Então, vocês vão ver um código meio set timeout, meio estranho aqui no meio, mas o que esse cara está fazendo é, toda vez que um request entra, ele não vai responder instantaneamente. Ele vai demorar entre meio segundo e 2 segundos e meio para responder. Né? Só para simular, depois quando a gente estiver construindo a nossa aplicação, para ver os loaders e os estados parciais da aplicação quando ela estiver carregando. Mas aqui, o get API Context, por exemplo, você vê que ele demorou um pouquinho ali para carregar. Né? Então, carregou, não tenho nenhum contato no meu banco, veio vazio. Então, eu vou fazer o post, salvar o João
de novo, o João está salvo. Agora, se eu faço o get, o João está lá, né? E lá no meu servidor agora, vocês vão ver que tem um arquivo data.json que ele está salvando os dados, né? Como se fosse um mini banco de dados para a gente poder persistir esses dados aí. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo. Tá bom. Eu vou continuando. Se tiverem dúvidas, pausem e me perguntem. Agora eu vou começar a criar no mesmo repositório aqui, no mesmo diretório, né, de código, eu tenho o back-end dentro dessa pasta server e eu vou criar a minha aplicação React na raiz também. Desculpa, na raiz, né? Então o server vai ficar no subdiretório e a aplicação React vai ficar na raiz do diretório. Então aqui eu vou chamar o create React app e vou falar para ele criar a aplicação nesse diretório. Aqui eu tenho alguma coisa nessa pasta. Então vou tirar esse cara daqui rapidinho. E depois eu ponho ele de volta. O Create React App vai criar a aplicação React vazia lá pra gente, né? E ele já vem com aquele padrão deles, uma aplicação demonstração que tem o logo do React girando, assim. E eu vou só apagar uma parte do código que a gente não interessa. E vou limpar ela e começar a aplicação aqui. O, o React, uma coisa que foi perguntada na última apresentação, enquanto ele carrega o Create React App aqui, foi como é que a gente carrega os dados do back-end, né, do React, para fazer, como a gente lida com as chamadas assíncronas, basicamente, né. Eu vou mostrar o código em detalhes, mas o React tem uma coisa que a gente chama de hooks, né? E ele tem um hook especial chamado Use Effects, né? Que é quando você quer. Ah, tá. Quando você quer carregar dados do back-end, por exemplo, quando a sua aplicação termina de montar, né? A sua de desenhar a primeira versão da sua aplicação na tela, você usa esse Use Effect para ele poder carregar esses dados e montar, aí você pode processar esses dados, né? Eu vou fazer isso agora. Então, a aplicação React está construída aqui, ele vai, quando você dá um npm start, depois que você chamou Create React App, ele sobe a aplicação e já abre o seu browser e carrega a aplicação para você. E essa é a aplicação de exemplo lá que eles têm, né? Que é um logo do React rodando e, enfim, é o demo deles aí. Eu vou limpar algumas coisas aqui que a gente não vai precisar. Isso vai quebrar a aplicação por um tempinho, mas vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender depois. Isso aqui a gente não precisa. PT teste. A gente não precisa de uma aplicação raiz aqui.
Então, ele já carregou minha aplicação aqui, né? Para conseguir acessar o back-end, eu preciso de duas coisas, né? Primeiro, eu preciso de um cliente HTTP para conseguir fazer o meu request do lado do servidor, né? Do lado do cliente. Então, eu vou usar o Axios. E também preciso, como eu falei, né? O front-end, ele está rodando na porta 3000. O meu back-end está rodando na porta 4000. Para conseguir fazer uma chamada de domínios diferentes, né? O browser considera portas diferentes, domínios diferentes. A gente usa localmente o, as configurações que o Create React App coloca para você, você consegue criar uma coisa que a gente chama de proxy, né? Um proxy é basicamente um servidor que vai redirecionar todos os requests que ele não encontrar para um outro servidor. Então, basicamente, se eu chamar, por exemplo, desse cara aqui, da minha aplicação, do front-end, e chamar a API, ele não vai achar porque não tem nenhum arquivo no meu front-end que chama API. Então, ele vai redirecionar para esse outro servidor 4000. Então, para fazer um desenvolvimento local, isso é muito útil porque você consegue rodar os dois localmente, aí você consegue startar o seu front-end e o front-end vai fazer o request para o back-end. E só para mostrar que isso realmente funciona, eu vou usar a API Fetch, que é a API do browser que já vem padrão para fazer requests, né? E essa cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a chamada na API, vai transformar a resposta em um JSON, né, um objeto, e depois vai imprimir no console. Então aqui eu fiz a chamada lá, a chamada foi, o request foi para o mensagem de notificação, ele foi para api.contacts, né, na porta 3000. Como esse servidor que o NPM, que o React está rodando, não tem nada nesse endpoint, ele vai redirecionar para o back-end, que é na porta 4000. Se eu tivesse errado aqui, colocado os dois aqui, por exemplo, ele vai retornar um 404, mas você vai ver que isso aqui está vindo lá do Express, né? Então, essa chamada está batendo lá no meu 404, lá no meu back-end, na porta 4000, voltando como 404 e voltando para o meu front-end como 404 também. Então, esse tipo de proxy é bem útil quando você trabalha localmente, porque você consegue rodar tudo e como se fosse em produção, né? E simular o seu ambiente completo aí para você poder fazer as chamadas, fazer tudo que você precisa na sua aplicação. Então, eu vou instalar o Axios, né? Que é o nosso cliente HTTP para o front-end. E vou instalar algumas outras coisas aqui também. Deixa eu copiar as dependências. Vai ficar mais fácil. Eu estou usando o Bootstrap de novo para fazer a aplicação ficar mais bonitinha. Estou usando o Font Awesome porque eu preciso dos ícones dele. E o resto, as dependências aqui são só o React, que já vem com o Create React App mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é encapsular as minhas chamadas, né, para o servidor. Então, para chamar o back-end aqui, eu vou criar um context service e esse cara ele vai ter só uma chamada de
E eu já explico de uma vez. Então, eu estou usando o Axios para fazer a chamada no back-end, e ele vai ter uma função carregar, que faz um get, que é esse get que eu acabei de fazer para vocês verem, né? E o Axios retorna uma promessa, né, um promise lá, que vai trazer a resposta. Essa resposta, eu vou processar essa resposta. A única coisa que eu estou fazendo aqui é ordenando, então eu não fico dependendo do back-end para me mandar os dados da forma correta, né? Eu criei essa função aqui que é um comparador, para comparar dois contatos, né? Então, o sort do JavaScript que você passa para o array, você pode passar uma função que você vai usar para comparar esses elementos, né? Para poder usar, para poder ordenar os elementos na lista, né? Quando você tem um elemento que é um elemento mais completo, mais complexo, no meu caso, um contato, ele é um objeto. Se você der um sort só, o JavaScript não vai saber o que fazer, porque ele não sabe comparar dois objetos. Ele não sabe qual campo usar para comparar. No nosso caso, a gente quer comparar eles por nome, porque a gente quer sempre ter os contatos ordenados por nome. Então, aqui eu criei essa função que compara dois contatos, e ele vai pegar o nome de um contato e comparar, considerando a internacionalização, acentos e outras coisas, com um contato, com o nome do segundo contato, né? E aí isso daqui simplesmente já funciona, e lá na minha aplicação eu posso já usar, eu vou importar esse serviço aqui, e ao invés de chamar o fetch, eu vou chamar o carregar contatos. Então aqui, uma coisa que é interessante, é interessante notar é que eu coloquei essa chamada na API na raiz do meu componente aqui, né? Então, por que que isso não é bom? Porque no React, toda vez que você altera os dados, né, o seu componente vai renderizar de novo. Ou seja, ele vai chamar isso aqui toda vez que você alterar alguma coisa no seu componente. Alterar um estado ou fazer qualquer coisa. Isso significa que toda vez que você alterar o seu estado, você vai fazer uma chamada na sua API, que não é o que você quer, né? Por exemplo, aqui você já vê que eu fiz duas chamadas na API só porque eu carreguei minha aplicação. E ele está sempre fazendo isso. E não é o que a gente quer, né? Então, o React traz esse hook chamado use effects, que eu estava falando antes, e você passa para ele uma função que vai ser chamada quando a sua aplicação terminar de montar no browser, né? Então, import React, effects. Agora você vê que ele carregou uma vez só, né? Porque ele montou o componente e terminou de mostrar o meu, terminou de renderizar meu componente ali, né? Uma coisa que a gente tem que, um detalhe importante do use effect é que ele, ele é chamado toda vez que seu componente atualiza, ou seja, se você muda algum props, ou se você muda algum estado, ou se você faz alguma alteração nele que pode ser que você precise causar esse efeito de novo, ele vai chamar a sua aplicação de novo.
Então, eu vou colocar aqui só para mostrar a quantidade de contatos que a gente tem no banco e vou usar um estado para armazenar os nossos contatos. Então, aqui eu vou falar contatos. Ao invés de só imprimir eles, né, eu vou colocar os 7 contatos, igual os contatos que eu recebi lá. Então, vocês viram lá que eu tinha 0 contatos, né? E ele mudou para 1. E ele continua chamando infinitamente aqui a minha função. Por quê? Porque toda vez que eu termino de fazer a chamada, ele altera o estado da aplicação e esse estado faz com que o meu componente atualize, o que faz ele chamar o useEffect de novo, que faz ele fazer a chamada de novo. Então, o useEffect recebe um segundo argumento, que é um conjunto de objetos que você quer monitorar, basicamente. Então, você está falando para o React, fala assim, olha, chama esse efeito se esses elementos mudarem. No meu caso, eu estou passando nada para ele. Então, como eu estou passando nada para ele, eu estou falando, chama o meu efeito se nada mudar. Então, como nada nunca muda, ele só vai chamar uma vez, né? É um pouquinho estranho de fazer isso, né? Mas depois a gente vai ter um exemplo de use effect que a gente vai precisar passar alguma coisa aqui para reagir para as mudanças que a gente quer, questão do filtro, e aí você vai entender, vai ficar um pouquinho mais claro essa parte do use effect. Então agora ele está chamando os contatos uma única vez, né? E ficou um pouquinho mais claro aí porque que assim, a gente consegue fazer a chamada da API e carregar os contatos, né? Eu vou dar uma avançada aqui porque a gente mas eu vou colocar, por exemplo, vou começar a adicionar alguns componentes aqui, né? Então, é, um dos componentes que eu vou colocar é um carregador, só para mostrar o estado da aplicação quando a aplicação está carregando, né? E esse componente, ele só é, é literalmente um span com um CSS que faz esse ícone girar, né? Esse span tem uma borda e ela gira, e quando ela gira, você tem a impressão de que é uma coisinha, um componente, aqueles componentes que mostram a página, como se estivesse carregando, né? Aqui eu também preciso setar, então eu criei mais 2 estados ali. Criei mais um estado aqui que é carregando, então esse cara aqui vai controlar quando a minha aplicação está começando, ele vai falar assim, olha, ainda estou carregando os dados, né? E aí quando eu montar a minha aplicação pela primeira vez, ele vai fazer a chamada na API, carregar os contatos, vai colocar os contatos na lista e também vai mudar o estado da aplicação para não carregando, né? Então, com isso, a gente consegue ter aquele estado de tipo, a aplicação carrega, aí ela mostra o carregador lá, né, falando, sua aplicação está carregando, e depois ela fala, você tem 0 contatos, né? Então, quer dizer, um contato, né? Então, esse atraso que vocês veem, vem daqueles set timeouts lá que eu coloquei no back-end, para simular um back-end que demora um pouco para a gente poder ver esse estado acontecendo. É, deixa eu só colocar um CSS aqui, porque agora
Você vê que ele está girando, está bem pequeno, mas dá para ver que ele é um azulzinho que fica girando dentro do contatos ali. Então, quando ele termina de carregar, ele mostra os contatos. Até aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão extremamente quietos hoje. Ou está todo mundo totalmente perdido, ou está todo mundo conseguindo entender alguma coisa. Ou está todo mundo entendendo tudo. Está indo muito rápido? Está fazendo sentido? Alguém? Tem alguém aí? Sim, tá tudo certo. Tá bom. É, bom, eu vou continuar aqui com a minha aplicação. Eu vou criar o primeiro componente que a gente tem, é, é a lista de contatos lá, né? Então eu vou criar aqui um componente lista de contatos. Esse componente ele vai receber a lista de contatos e vai retornar um div. Aqui, vocês veem que eu tenho um card de contatos aqui. É um outro componente que representa essa parte, esse card vermelhinho aqui, né? Então eu estou trabalhando nesse componente laranja aqui, que é essa lista aqui, e ele tem esses cards. Para cada contato ele vai criar um desse cara aqui. Então aqui é o que ele está fazendo. Ele está criando um div que vai conter todos eles, e dentro dele ele vai gerar um monte desses outros componentes aqui, que agora não existe mais, vai existir. Vamos criar ele. E eu estou usando o fonte awesome para os ícones. Então ele é um div, uma classe, aí tem o nome, aí ele tem um parágrafo com um ícone do telefone, mostra o telefone do contato e o e-mail do contato. Vou salvar esse cara aqui. E aí aqui eu importo ele para poder fazer ele aparecer. E aqui eu preciso expor. Então lá na minha aplicação principal, ao invés de renderizar esse texto só mostrando quantos contatos eu tenho, eu vou já falar contatos igual contatos. Ele vai mostrar o meu contato João da Silva. Lá. Eu tenho uma lista de contatos que eu criei aqui, já eu vou substituir ele. Legal. A gente tem a nossa lista de contatos lá. É, no Create React App, eles configuram uns processadores de CSS para você conseguir colocar CSS associado com o seu componente. E você consegue isolar um pouco melhor o seu CSS para que você não fique com um CSS gigante, um arquivo de CSS gigante. Né? Você pode importar o CSS só dentro do seu componente e aí você separa ele, só as partes que importam do CSS para o seu componente, você coloca aqui. Né? Então,
No meu caso aqui, eu tenho algumas coisas para fazer ele ficar bonitinho, redondinho, mais parecido com o design que eu tinha planejado. E vocês veem que agora ele está ficando mais legal. Né? Então, coloquei o ícone azul, adicionei a borda, coloquei um efeito para quando você passa o mouse em cima, já ficou bem mais elegante. Eu vou fazer a mesma coisa com o lista de contatos aqui, que ele também tem uns CSS para ficar mais de acordo com o design. Então, o padrão, eles seguem para você criar sempre um CSS próximo ao seu componente, né? Então, você vai ter um arquivo chamado lista de contatos para o seu componente, em JSX, e um arquivo .css que vai conter o CSS para aquele componente. Esse CSS aqui é bem simples, é só para transformar ele display flex, que eles fiquem todos seguindo a linha aqui, né? Ao invés de ficar um embaixo do outro, ocupar tal. Então ficou mais bonitinho dessa forma. A gente não vai ter tempo de terminar todas as funcionalidades, então eu vou fazer a parte de filtrar a lista via abas. Né? Então, no design, eu tenho essa abinha aqui, que filtra os contatos quando você clica aqui. Né? Então, esse é um dos componentes que tem um comportamento bem interessante, que eu acho que é bem legal de ver ele funcionando. E aqui no fluxo de dados, você vê que lá na aplicação raiz ele tem os contatos, né? Então, lembra, a gente implementou a lista de contatos. Essa lista de contatos, ela receberia a lista de contatos filtrados se a gente tivesse implementado a caixa de busca, a qual eu não implementei. Na verdade, acho que eu vou começar por aqui. Aí a gente continua depois. Vamos ver. Caixa de busca, ela vai ter só um evento, né? Que fala assim, a busca foi alterada, então vamos criar esse cara. A caixa de busca, ela é um componente bem simples, ela não tem, ela tem alguns ícones também, tem um ícone de lente lá, né, para indicar que ela é uma caixa de busca, mas ela não tem nada de muito especial, assim, né? Então ela só tem um evento que ela emite quando o usuário digita alguma coisa no texto, e toda vez que o usuário digitar, ela emite esse evento, então a gente consegue fazer uma busca em tempo praticamente real, né? Quando a pessoa vai digitando, ele já vai filtrando a lista de contatos. Né? Então, eu vou colocar ela lá no... Eu também tenho um... Eu vou colocar ela aqui no nosso design. Então, aqui eu vou ter um handle para ela. E... Mudei aqui. Música alterada. Música alterada. Vou só imprimir no console para vocês verem como isso está funcionando até agora. Então, ela é uma lista, é uma caixa de texto lá em cima. Conforme você vai digitando aqui, ele vai imprimindo aqui embaixo. Né? Você vê aqui. Tudo que eu digito lá em cima, ele já digita aqui. Para filtrar, a gente vai ter que armazenar os contatos num outro estado. Então,
Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um outro estado aqui, que vai ser também uma lista, né? E vai conter os contatos filtrados. Então, ao invés de passar lá para a nossa lista todos os contatos, eu vou passar a lista filtrada. Se eu alterar isso aqui, você vai ver que mesmo depois que eu salvei, que eu carreguei, ele volta e agora a minha lista de contatos está vazia. Né? Aliás, esse estado não está muito legal, né? A gente precisa colocar um if aqui. Vou falar, se eu não tiver nenhum contato, retorno alguma coisa para indicar para o usuário lá que não tenho nenhum contato. Né? Então assim fica um pouquinho mais, melhora um pouquinho a usabilidade. Né? Então busquei, não acontece nada porque a gente ainda não amarrou lá a busca. Né? Aqui, para fazer a busca, a gente vai precisar de um outro efeito, né? Porque imagina assim, a gente inicializou nossa aplicação, a gente começou a carregar os contatos. Depois que eu terminar de carregar os contatos, eu vou precisar filtrar os contatos, certo? Baseado no que está lá na caixa de texto. Para fazer isso, eu vou usar um outro efeito, mas antes eu vou escrever a função de filtrar os contatos. Então, para filtrar os contatos, eu vou receber um texto de filtro, e se meu texto estiver nulo ou vazio, eu vou aceitar todos os contatos. Se ele não tiver nulo ou vazio, eu vou filtrar ele por nome, né? Então, se o nome dele incluir o filtro, eu vou mostrar o contato. Se o telefone incluir o filtro, eu vou mostrar o contato. Ou se o e-mail incluir o filtro, também vou mostrar o contato. Ou seja, essa função de filtro, ela vai filtrar por todos os campos. Então, você pode buscar alguém, você fala assim, eu quero ver todo mundo que tem e-mail Gmail, por exemplo. Ou todo mundo que tem sobrenome Silva, né? Então, ele vai retornar todo mundo. E aqui eu vou usar o efeito, né, para filtrar os contatos. Então, quando eu terminar de atualizar o meu componente, ou quando a minha lista de contatos mudar, eu quero aplicar esse efeito aqui. O que esse efeito faz? Ele filtra os contatos lá e altera o estado. Ou seja, qual que vai ser o fluxo dessa aplicação? Ela vai carregar, vai ver esse estado aqui, vai ver esse efeito aqui e vai começar a carregar o efeito, certo? Vai ver esse efeito aqui e vai tentar filtrar, mas a lista de contatos está vazia, vai filtrar por nada. Aí ele terminou de carregar os usuários, ele vai setar os contatos aqui. Então, a lista de contatos mudou. Então, ele vai aplicar esse segundo efeito de novo, porque a lista de contatos mudou. E aí ele vai aplicar o filtro dos contatos. Como eu mudei o meu estado, ele vai renderizar a aplicação de novo, né? E vai mostrar a lista de contatos filtradas. Agora, como eu não tenho nada filtrado, todos os contatos estão selecionados, né? E ele está setando o filtro aqui, está vendo que o filtro está vazio e está selecionando todo mundo. E aí ele está setando a lista de filtrados. Basicamente, a lista de filtrados é igual à lista de contatos. Né? Só que não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que quando a pessoa digite alguma coisa, a gente filtre os contatos lá. Né? Agora, se eu digitar aqui, por exemplo, Gmail, como eu falei, eu estou filtrando todo mundo que tem os contatos de e-mail. Né? O e-mail que termina com Gmail. Se eu digitar Silva, por exemplo, eu vou mostrar todo mundo que tem sobrenome Silva. Ou Silveira, né? Que nem o Antônio Silveira, João da Silva. Ou tem um casal aqui chamado Coisa, que é o Gabriel alguma coisa e a Marina alguma coisa. Né? Você pode ver pelo sobrenome deles. Pode procurar por telefone, então todo mundo que tem telefone que termina 214. Né? Então esse filtro ficou bem
bem genérico. Até aqui, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Ficou um pouco mais claro o que o use effect faz e como ele funciona? Sim? Não? Não faço ideia, não entendi. Ótimo. A Winnie respondeu sim, então eu acho que dá pra gente continuar mais 5 minutos, ou mais, eu vou falar 5 não, 5 é mentira, eu vou demorar pelo menos uns 10 minutos para implementar as abas. Alguém, posso continuar? Miriam, tudo bem? Tá. Então tá, então eu vou começar a implementar a aba aqui, né? Então, no meu design aqui, vocês veem que eu tomei a decisão de colocar a aba como sendo um subcomponente da lista. Isso tem uma implicação interessante, por quê? Porque significa que a aba vai ser filtrada após o filtro da barra aqui, né? Você poderia fazer sua aplicação diferente, né? Você poderia criar um filtro, fazer todo o filtro subir para a aplicação raiz e filtrar em ordens diferentes, ou, enfim, filtrar por texto somente quem está na aba G, por exemplo, né? Depende de como você quer implementar. No meu caso, eu tomei essa decisão, porque fica um pouco mais simples de entender esse estado aqui. E esse componente aba, né, ele tem um evento que é quando alguém seleciona a aba, né? Então, quando você muda a seleção da aba lá, ele emite esse evento que sobe na lista de contatos. Então, o filtro que eu implementei aqui, eu vou fazer a mesma coisa e implementar ele aqui dentro. Então, aqui na aplicação eu vou filtrar pelo texto da caixa de busca, e aqui na lista de contatos eu vou filtrar pela aba que tiver selecionada, né? Então, são dois níveis de filtro que poderia ter sido implementado de uma outra forma, depende da preferência de cada um. Eu achei que ficava um pouco mais simples implementar dessa forma. Vamos começar aqui, né? Eu vou criar um componente chamado letras, o nome, mas ele tem um CSS também. Vou pôr o CSS aqui. Esse é meio mais longo para esse daqui, que ele tem um lado de detalhes ali com bordas e com algumas coisas. Mas a parte interessante mesmo está no componente. Então, como eu falei lá, ele tem um. É isso, um minuto, desculpa. Ele tem um evento que é quando a seleção é alterada e ele recebe os contatos, né, para conseguir calcular quais as letras. Esses filtrados aqui, na verdade eu vou chamar de contatos, vai passar para ele sem filtrar. Ele vai passar todos os contatos que já foram filtrados aqui para cá. E aí, quando alguém selecionar alguma aba, quando o usuário selecionar uma aba, ele vai emitir esse evento que vai ser usado para filtrar de novo esses contatos que já estão filtrados, passar para a lista de contatos. Então, isso daqui vai ficar, vai filtrar primeiro pelo texto que está lá em cima e depois pelas abas. Isso tem um efeito legal que, conforme você for digitando lá, você vai vendo que as abas vão sumindo. Por que elas vão sumindo? Porque vai ter contato que não vão mais estar presentes na, na lista, né? Que você falou assim, eu quero saber todo mundo que tem Gmail. Nem todo mundo que tem, na lista de contatos que tem Gmail, não tem ninguém com nome que começa com G, por exemplo. Então,
a aba G vai sumir, né? Eu vou colocar o use state aqui, e se eu não tiver nenhum contato, eu retorno, ou seja, se eu tiver nenhum contato, ele não vai renderizar nada, não vai mostrar nenhuma aba, né? Para gerar a lista de letras, eu vou criar uma função aqui. Essa função, ela vai receber todos os contatos, aí ela vai criar um array, vai iterar sobre todos os contatos, pegar a letra do nome, transformar ela em uppercase, né, para caixa alta, ver se a letra já está na lista, se ela estiver na lista não faz nada, se ela não estiver na lista, coloca. Depois que eu terminei de colocar todas as letras na lista, eu dou um ordenar, né, ordeno a lista para que ela fique em ordem alfabética e retorno as letras. Então aqui eu vou ter a minha lista de letras vindo dos contatos. E vou retornar um UL. É uma lista desordenada. Só para ilustrar o que está acontecendo até agora, eu vou ter um map aqui e vou gerar todos os LIs para cada letra dos contatos que já estão lá. Para ver o que está. Bom, eu não coloquei ele ali. A lista de contatos aqui, eu vou importar letras e vou pôr ele aqui. Então, eu tenho a lista de letras aqui, né? Então, já mostra que ele já está funcionando. Então, para vocês entenderem o efeito que eu estava falando, se eu começar a filtrar, por exemplo, você vê que a lista de letras muda, né? Ou seja, quero saber quem tem e-mail Yahoo, só pessoas que começam com a letra A, K e M, né? Então, esse é o efeito que você vai ver nas abas quando eu começar a montar as abas aqui depois de filtrar. Para montar cada letra, ao invés de eu colocar um HTML muito grande, um JSX muito grande dentro desse map aqui, eu vou criar um subcomponente aqui que eu nem vou exportar ele, porque para mim ninguém mais vai usar, só vou usar ele aqui dentro mesmo. Eu vou criar esse componente letra, que é só uma função com letra maiúscula. É a única exigência que eu... Opa, eu estou no lugar errado. A única exigência que o React tem é que ele tenha letra maiúscula. Então, ao invés de usar um LI aqui, você vai ver que ele vai receber uma letra, ele vai ter um evento onClick, né? Então, quando eu clicar nessa aba, ele vai responder com a letra. E ele também tem uma outra propriedade que diz qual é a letra que está selecionada. Isso daqui ele usa para identificar se ele é a letra que está selecionada ou não. Então, para fazer a letra que está selecionada aparecer clarinha lá, né, com um efeito de highlight, eu vou usar essa propriedade aqui. Eu vou substituir o LI lá pelo meu novo componente aqui. Eu preciso de um handler para quando alguém clicar na letra eu fazer alguma coisa. Carreguei, eu cliquei na letra, ele está mostrando a letra que eu cliquei ali embaixo, tá vendo? Cliquei no M, cliquei no N, cliquei no J, cliquei no G. Ótimo. Agora eu vou importar
o CSS aqui e vocês vão ver. Um pouquinho diferentes. Muito legal. Então eu posso clicar nele e ver que eu estou selecionando. Mas ela não está ficando selecionada, né? Porque eu não estou controlando isso ainda. Só para ficar mais certinho. Eu não sei que parte que está faltando dos status. Depois eu vejo, CSS. Aqui, quando eu for filtrar, né, eu quero filtrar as letras. Lá. E você vê que esse componente abas, né, letras, ele tem um evento que é quando a seleção foi alterada. Então, quando eu selecionar alguma letra que não é a que está selecionada, ele vai chamar esse evento aqui. Então, eu vou setar o estado da letra que está selecionada, que vai forçar o componente a renderizar novamente, redesenhar, né? E ele vai passar o estado para o componente. Fala assim, olha, a letra que está selecionada é essa letra. E aí esse componente vai saber se ele está selecionado ou não. Então, agora, quando eu selecionar o K, ele vai mostrar o K, M, K, A. Né? Então, muito interessante. Eu copiei esse CSS, copiei. O que está faltando? Não sei, depois eu vou ver. Uma coisa que é estranha é quando a gente inicializa a aplicação, ele não tem nenhuma aba selecionada, mas ele está mostrando todos os contatos. Né? Isso significa que eu preciso ter um estado na aba aqui que é todos, né? Representa todos os contatos, ou seja, nenhuma aba selecionada. Para fazer isso, eu criei um outro subcomponente aqui que eu chamei de todos. Ele vai ter um comportamento um pouco diferente daquele letras. E ele vem já com o texto escrito todos lá dentro. E ele também tem, quando nenhuma aba está selecionada, ele se marca como selecionado. Né? Ele também tem um evento clique, tudo igual ao outro. Eu vou colocar ele lá nas minhas abas. Quando eu carrego a aplicação, ele que vem selecionado. Né? Mas até que ele não está filtrando. Né? Ele não está filtrando os contatos que estão na lista. Né? Eu vou... Esse componente, ele emite esse evento quando a seleção for alterada. E no componente pai dele, né, nesse componente na lista de contatos aqui, eu vou capturar esse evento e vou fazer alguma coisa com ele. Né? Então, aqui eu vou fazer um padrão parecido que a gente tinha lá no outro, que é quando eu inicializo, eu vou usar um estado para capturar os contatos, né, que estão filtrados. Quando o meu componente for montado, eu quero filtrar a lista de contatos para que eu consiga saber pela aba, né, que está selecionada, quais os contatos que começam com aquela letra. Então, eu criei essa função aqui, que seta os contatos que estão filtrados, e ela só vai chamar a alteração do estado lá, né, os set filtrados, e vai filtrar os contatos. E essa função recebe a letra pela qual eu quero filtrar. Se a letra não existir, ou seja, se for nula ou vazia, ele vai pegar todos os contatos.
Se a letra não for vazia, ele vai pegar a primeira letra, eh, vai pegar o nome, transformar em uppercase e vai ver se ele começa com aquela letra. Se não começar, ele vai filtrar o contato da lista. Isso significa que agora eu já posso, ao invés de renderizar, desenhar, né, a minha lista de contatos a partir da lista que eu estou recebendo do meu componente pai, eu vou desenhar ela a partir da lista de componentes de contatos, filtrados pela aba agora, né. Por enquanto, ele não está fazendo nada, não está mostrando nada, porque ele nem está setando os contatos, eu nem estou chamando. Mas eu vou usar o efeito também, da mesma forma que eu usei antes, para poder atualizar os contatos. Então, quando o meu componente terminar de desenhar, ele vai chamar essa função, filtrar contatos começando com. No meu caso, eu não tenho nenhuma letra ainda selecionada, então estou passando null, ele vai filtrar todos os contatos, né? Vai aceitar todos os contatos. E toda vez que a minha propriedade contatos mudar, ele vai aplicar esse efeito de novo. Ou seja, se eu filtrar no pai, ele vai alterar essa propriedade, vai aplicar esse efeito, vai filtrar no filho também, né? Então, isso daí vai causar o filtro lá de 2 níveis que eu tinha mencionado antes. Não está funcionando ainda porque eu não linkei a lista de letras com o filtro, né? Então, eu preciso de um handle aqui, vai falar assim, olha, quando essa lista quando a letra selecionada for alterada, filtra a minha lista, né? Então agora funciona, né? E se eu filtrar aqui em cima, ele muda a lista de letras aqui também, tá vendo? Um bug que esse código tem, já vou mostrando para vocês, eu filtrei pela lista de letras. E aí eu filtrei pro texto, ele filtra tudo de novo e não seleciona nada, tá vendo? É, isso é por causa da maneira como eu construí os componentes, eu preciso gerenciar esse estado de uma forma mais central, e eu não estou fazendo isso, né? Então, como eu falei, cada decisão que vocês tomam no design afeta a maneira que os dados fluem e causam os bugs estranhos, né? Então, quando você pensa em que você vai ter 2 níveis de filtro, você tem que pensar, bom, talvez esse filtro tenha que subir algumas camadas acima, né? Alguns componentes, ou tenha que ser gerenciado num estado centralizado ou alguma coisa assim. Eu nem mencionei isso, mas assim, o React tem algumas bibliotecas de estado centralizado para você conseguir gerenciar esses estados num lugar só, né? Você poderia colocar isso lá e usar eventos, os eventos não ações, tipo o Redux ou outras coisas que existem por aí, gerenciar isso de uma forma central, né? Então, ficaria um pouco mais fácil, ao invés de você ficar passando isso de componente para componente, para cima e para baixo, ou usar contextos também, né? O React tem algumas outras maneiras de você gerenciar tudo isso. Eu vou parando por aqui. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês querem. Estou tentando resolver o problema do. Ah, agora eu sei por quê. É, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que ficou por trás? Agora sim. Alguma coisa que não ficou clara? O que vocês acharam? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Muito silêncio. Segunda-feira é o dia do silêncio.
Tá bom. Ninguém tem nenhuma pergunta? Que bom. É, espero que tenha tenha dado para dar para entender um pouquinho esse fluxo. Eu vou colocar aqui o link do colocar o link do código, na verdade o código já está funcionando, eh, esse código está funcionando até o editar, deixa eu subir a versão, e vocês vão ver até onde. Posso continuar semana na próxima, daqui a 15 dias eu posso continuar com os próximos passos, né, com a edição e exclusão. Aqui nesse que tá no GitHub, eu tenho a adição, né, então você vê que eu posso adicionar, eh, um contato qualquer. Ele está salvando, já adiciona na lista e já aparece no tab aqui também, né. Eh, o a edição aqui, quando eu clico no contato, não faz nada ainda, mas o modal já está pronto para receber, né. Eu posso, acho que na próxima sessão eu posso continuar com a adição, né, para a gente preencher, terminar essa parte, e a edição também. E aí fecha todo o ciclo. E também adicionar, acho que um endpoint para deletar, né, acho que aí pode pôr um íconezinho de deletar aqui também, e completa as 4 operações aí. Eu vou fazer isso então para a próxima apresentação e continuo de onde a gente parou aqui hoje. E é isso. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí e boa noite para todos.